Boa noite, minha gente. Boa noite, Maria Clara. Como é que você vai? Esperando ainda a galera chegar, né, no nosso encontro síncrono. No entanto, vocês estão assistindo a gravação, estarão devidamente contemplados e contempladas, né, com a nossa conversa de hoje. Esta é a nossa segunda aula do curso Comida de Pensar, uma aula que eu acho especialmente interessante. Ela não é exatamente a minha pesquisa, ou, na verdade, de forma alguma, eu sou um grande especialista em arquitetura, mas aqui a gente vai falar sobre arquitetura na aula de hoje. A cozinha doméstica é o tema que vamos abordar agora. A evolução da cozinha doméstica. Na verdade, eu prefiro falar só a cozinha doméstica mesmo, tá? A ideia de evolução é problemática, como a gente já sabe, porque indica que a gente melhorou, né? Sendo que talvez não é isso? Então, a cozinha doméstica é um lugar muito complexo e muito importante para a gente poder pensar a comida. Ou seja, é o lugar onde a gente habita, na verdade, e onde a gente tem os primeiros contatos com o ato, principalmente, de cozinhar. Então, a cozinha doméstica é esse, né? Onde a gente todo dia passa por ela. E ele vai ser o nosso tema de hoje, ainda no módulo 1, Comida e Sociedade. Depois a gente avança para a próxima aula falando sobre Idade Média e a construção de Brasília. Vamos falar sobre como que esses dois períodos se relacionam, né? E as problemáticas que eles envolvem, né? E a gente vai falar da construção de Brasília muito da perspectiva nacional mesmo, tá? Por conta do significado, né? Uh, o significado que teve gastronômico, na verdade, né? Com a mudança da capital para Brasília, para uma terra onde não havia nada, e foi trazida a gente sem nenhuma, talvez, tradição pregressa da cidade, e os arranjos que tiveram após isso refletem muito como que é, ou como é a dinâmica, né, da própria cultura brasileira em termos da gastronomia. Então hoje a gente aborda a cozinha doméstica. Vamos ver o que é isso, gente. Primeiro, eu gosto sempre de fazer uma volta ao passado e propor uma pequena linha do tempo. Esse nome linha do tempo vocês vão ver aparecendo, né, nas minhas aulas sempre, porque eu gosto muito dessa contextualização da gente poder dar um pulo lá atrás e voltar. Não é uma abordagem histórica que eu vou trazer para vocês, ele é muito mais, obviamente ele tem, né, alguma carga histórica, mas ele é muito mais uma abordagem, como eu posso dizer, fenomenológica. A gente vai pensar no fenômeno da cozinha e vai tentar investigá-lo por alguns ângulos, né? O primeiro deles é essa relação cozinha e tecnologia. Cozinha e tecnologia sempre estiveram associados uns com os outros. Até porque o ato de cozinhar foi um grande processo tecnológico. Esse processo tecnológico ele tem início aí com o domínio, né, do fogo. Né? O ser humano passa a conseguir dominar a natureza a ponto de conseguir ele próprio gerar fogo. Gerar fogo é uma tecnologia, uma das primeiras tecnologias para alimentação. Né? Há também um processo de fermentação, né? Ou seja, seria o apodrecimento controlado, né, de um determinado alimento, como o caso das bebidas alcoólicas, né, que elas acontecem a partir de um processo de fermentação. Então, são tecnologias que a gente começa a utilizar a partir, talvez, de um infortúnio, como foi o caso clássico do queijo gorgonzola, na cidade de Gorgonzola, na Itália, na qual um cidadão teria esquecido esse queijo, então teria escondido esse queijo para fugir de predadores ou para, enfim, por algum outro motivo. Fez uma viagem e depois voltou para esse lugar pegar o queijo dele e o queijo estava apodrecido. Só que ao experimentá-lo, o sabor era bem interessante. Obviamente ali ele não teve nada controlado, foi o erro, né? O erro que a gente encontra, né, na cozinha, ele muitas vezes se torna uma tradição culinária e envolve a criação de uma tecnologia para que se reproduza isso de modo mais controlado. Foi o que fizemos com tanto o fogo como a fermentação. E no caso do fogo, ainda mais especificamente, a gente começa a criar várias formas, né, de abordagem ou de abordar o fogo.
veremos algumas delas, inclusive. Pois o ato de cozinhar, ele é o primeiro acesso que temos, né, para a nossa ideia, né, de cozinha doméstica. O outro é a divisão de tarefas. A divisão de tarefas foi sempre muito importante, né, para a evolução tecnológica, bem como o espírito de solidariedade, que a gente vai falar aqui agora. Eu vou falar unindo as duas coisas, na verdade. Por quê? Porque a tecnologia, ela começa a nascer a partir de uma identificação da própria comunidade sobre as suas necessidades, identificação dos seus métodos, dos seus meios ou dos seus rituais. Então, a partir daí, a proposta a divisão de tarefas. Tem a divisão clássica, né, que sempre colocou uma separação entre o sexo feminino e masculino, né, divisão de gêneros, né, para poder sugerir que mulheres faziam a parte da colheita das frutas selvagens, enquanto os homens fariam a parte das caças, né? Ou seja, sairiam para pescar, para matar animais e trazer. Bem, historiograficamente isso aí costuma ser correto, mas temos algumas possibilidades no meio desse caminho bem interessantes, né? Tem um documentário chamado As Hipermulheres, que é sobre uma etnia indígena brasileira que inverte esse papel, né? O nome é Hipermulheres justamente porque a figura feminina é a figura que manda, né? E a figura masculina é a figura subalterna, inclusive nas tarefas mais pesadas. Então, as mulheres que lutam, as mulheres que caçam, né? E os homens que cuidam das crianças e cuidam da casa, etc. Então, isso é muito doido, né? A gente pensar dentro da nossa sociedade, nossa cultura, que sempre foi muito masculinizada, muito machista. Então, a gente vai ter uma outra perspectiva. Mas, sim, toda a comunidade começa a trabalhar em torno dessa ideia de divisão de tarefas, incluindo, inclusive, as crianças, incluindo os processos que são, inclusive, públicos, né? Ou seja, que são relativos à própria comunidade, ou seja, não só a alimentação doméstica do núcleo familiar, mas sim de toda a comunidade. Então, aí vem esse espírito da solidariedade. Mais para frente, no curso Clube de Pensar, a gente vai falar um pouco sobre as dimensões do trabalho dentro da gastronomia, que é muito importante, falando sobre justamente essa dimensão da solidariedade do trabalho, no qual você tem pessoas diversas executando tarefas diferentes e que, quando se coloca tudo junto, elas cooperam para um bem que vai ser único. Então, uma sociedade não pode executar exatamente as mesmas tarefas entre si, né? Cada um tem que pegar uma, senão você não vai ter o todo. E vamos explorar hoje o conceito de evolução, que a gente já problematizou logo no iniciozinho, falando que evolução ele é muito difícil da gente entender, né? A gente tem a evolução como o evolucionismo, né? De como a gente chegou até aqui, mas também temos a ideia da evolução como progresso, como enfim, desenvolvimento, sabe? Que são questões também que a gente pode problematizar. Pois bem, o Márcio Montanari, em 1996, ele já postulava isso, né? A cozinha fez o ser humano. Muito importante colocação do Montanari, eu acho que realmente é isso. Por quê? Porque ela é o que nos diferencia, no limite é ela que nos diferencia dos animais. Somos a única espécie, né? A única raça dentre animais que tem a capacidade de cozinhar. De cozinhar, sabe, de uma forma consciente, obviamente. E quando fala que a cozinha fez o ser humano, é porque toda a nossa cultura, que a cultura é escolha, como a gente já falou, a nossa cultura ela vai mostrando como que nós nos relacionamos e a cozinha se torna um dos principais lugares de manifestação dessa própria cultura. A cozinha faz, inclusive, a nossa identidade humana, né? Identidade é um conceito fluido que a gente também conversa lá para o final, no terceiro módulo do Comida de Pensar, mas a identidade está aí, ela está ligada à cozinha. Tanto é que quando a gente fala de ir para o exterior, quando a gente fala de se deslocar até para outro estado dentro do Brasil, que é um país continental, toda vez que a gente fala desses deslocamentos, a gente
coloca em questão a própria comida. As formas de se cozinhar, as formas de se comer e de se relacionar com o alimento, vai mudando de acordo com o local, o espaço. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou ouvindo tão baixinho aqui o meu retorno. Tá beleza aí o som? Para vocês? Muito bom. A cozinha fez o ser humano. Quando a gente fala em evolução, estamos falando disso aqui. Evolução, literalmente. A gente evolui, então, dessa espécie que eu vou colocar, eu vou começar aqui nos hominídeos, né? A gente não vai muito para trás disso não, porque não nos interessa para esse momento. Os hominídeos, eles são o primeiro momento em que a gente começa a perceber uma distinção dentro dos primatas, né? Por quê? Dentro do grupo de primatas, os hominídeos, eles são uma evolução, né, dos primatas, né, dos chimpanzés, enfim, dos macacos e tudo mais, na qual ele começa a desenvolver uma dieta distinta dos primatas primitivos. Ou seja, ele começa a misturar alimentos com uma consciência onívora. Veja, o primata ele é um ser onívoro, no entanto, ele nunca o faz em favor de uma escolha consciente, né? Ele faz a partir de uma oportunidade, né? A comida para o mundo animal ela é oportunidade. Você busca, inclusive. Né? Então, os hominídeos começam então a pautar suas refeições a partir de uma consciência onívora, ou seja, juntando alimentos tanto de origem animal como de origem vegetal e muitas vezes até misturando as duas coisas. Os hominídeos são marcados ainda, né, obviamente, pelo nomadismo, né, são seres nômades, ou seja, nômades que nem, né, os grupos primatas mais primitivos. E a partir daí ele desenvolve, né, esse segundo espectro, né, da evolução para o Homo socialis. O Homo socialis já é o homem, né, o ser humano, né, ainda não é o ser humano completo, né, que vamos ter no Homo sapiens, mas é o homem do Mesolítico, né? O ser Neandertal, cuja refeição era já comunitária e que já havia uma divisão de clãs e já havia, obviamente, guerras entre eles, o que não é uma novidade no reino animal, porque você já tem, né, outros grupos de animais que lutam entre si, mas nesse caso você tem uma divisão de clãs e na divisão de clãs você já tem ali algumas pistas, na verdade, que poderia haver uma diferença cultural, inclusive, na forma de se relacionar com a comida. Então, a comida passa a se tornar um lugar também de geração de sociabilidade. Um exemplo bem interessante sobre esse grupo, né, que nasce do Homo socialis, é o filme A Guerra do Fogo. Eu acho que eu coloquei lá no nosso material de apoio, né, no nosso sisteminha. Então tem lá a Guerra do Fogo, a indicação, é um filme de 1982, que mostra exatamente esse momento da descoberta, né, do domínio do fogo por parte do ser humano. Então, ainda antes de Homo sapiens, já dominávamos o fogo. Aí eu aproveito para perguntar, vocês conseguiram entrar na plataforma de ensino? Tiveram alguma dificuldade? Não tiveram tempo, talvez? Me contem aí nos comentários se vocês estão tranquilos, se vocês conseguirem dar uma navegada lá. Tem bastante material, vocês podem ficar à vontade para poder até se antecipar, se conseguir, se não voltar a esses materiais, porque eles podem ajudar, né, nesse nosso processo de aprendizagem, tá? Então, me digam aí se vocês estiverem conseguindo acessar a plataforma EAD do ensino online. Depois do Homo socialis, a gente se torna, então, seres humanos. Ué, como assim? A página não carregou? Que coisa. Eu vou dar uma olhada no que aconteceu. Me mande esse print. Qualquer coisa, se você continuar sofrendo esse problema,
de hoje para amanhã, eu te mando esse material por e-mail mesmo, entendeu? Também dá para mandar. Mas beleza, eu aceito o print aí. Depois me conta, Maria Clara, se você conseguiu. Ou Clara, né? Você prefere Clara? Porque eu sei que seu e-mail é Clara, então às vezes prefere ser chamada assim. Então você me conta também. O Homo sapiens, gente, já somos nós, né? Somos nós, seres humanos completos, né, dotados de inteligência e polegares opositores. E é um grupo, né? Nós somos um grupo de pessoas que foram marcadas principalmente pela domesticação do meio ambiente. Conseguimos, então, domar o meio ambiente. E, a partir daí, a gente começa a criar conceitos novos, né, para uma novidade, na verdade, no reino animal, que é justamente os arranjos de pecuária e de agricultura. Ou seja, saímos, então, em busca do alimento, éramos nômades, e agora a gente começa a criar uma estrutura e a perceber como que a gente pode facilitar a nossa vida, basicamente. Então, o Homo sapiens ele é marcado justamente pela fixação de terra. Então, até se a gente for voltar, né, nas primeiras sociedades, né, nas antigas civilizações, você já tinha, né? Ah, tudo bem, claro, pode deixar. Valeu. Marcado pela fixação de terra. Fixação de terra que vai fazer com que você, a partir dali, não precise buscar o alimento, então, principalmente, não precisa ter um esforço tão grande assim, uma vez que você pode domesticar determinados animais e, obviamente, domesticar, né, a vegetação, né, e o bioma ao seu favor. Isso não vai tirar do Homo sapiens a necessidade também de caçar, de pescar, de colher e de buscar encontrar na natureza outras coisas. Esse é o aspecto da curiosidade que sempre atiçou o Homo sapiens e que fez, entre outros tipos de personalidades nossas, fez com que nascesse esse que nos interessa especificamente, o Homo culinarius. O Homo culinarius é quem, ou seja, o Homo culinarius, na verdade, ele é um Homo sapiens, tá? É só uma identificação mais específica para esse nosso lado de cozinhar, dedicado justamente ao desenvolvimento de métodos de conservação, métodos de cocção, né, a prática da comida como ritual, como geração de cultura e, obviamente, uma consciência tecnológica. O Homo culinarius, ou seja, o Homo sapiens, ele carrega sim a consciência tecnológica, diferentemente do Homo socialis, que ainda era, né, muito limitado do ponto de vista intelectual. O Homo sapiens já tem um desenvolvimento pleno, né, cognitivo e cognoscente, né, daquilo que ele precisa ou deve fazer ou quer fazer. Então a gente começa a perceber dentro da nossa própria evolução como que a gente se torna essa pessoa capaz, capacitada. O que nos leva a concluir uma coisa bem interessante, que dentro desse processo tecnológico, a gente precisa considerar que a tecnologia ela faz a comida. Do mesmo jeito que a cozinha fez o homem e a mulher, a tecnologia começa a fazer também a receita. A receita ela vai depender em absoluto da tecnologia. Porque dependendo da tecnologia que você usa, você terá receitas absolutamente diferentes. Aqui nessa imagem, nessas imagens aqui, eu exemplifico para vocês algo muito que eu gosto muito assim de mostrar, que é exatamente a forma como a gente começou a tecnologicamente nos separar em termos culturais mesmo, né, sociais, de tradições, né, a partir do manejo dos cereais. Os cereais, na verdade, são dos principais recursos, né, fundadores aí da culinária, né? Quando a gente volta a pensar lá nas origens, né, a gente vai chegar aos cereais, né, o pão, as farinhas, enfim, as massas, né? São coisas que dão substância. Cereal é algo que dura muito tempo, né? Então, durante longo período histórico, na Idade Antiga, os cereais eram uma parte já fundamental
da sobrevivência, inclusive, né? Era a única forma de você estocar alimento em grandes tempos de estiagem, grandes tempos de fome, né? Você começava a ver, você conseguia estocar alimentos, normalmente na forma de cereais. E os cereais eram muito importantes. E os cereais eles começam a tornar característicos a partir do manejo que cada povo faz desses cereais. E eles os fazem a partir de tecnologias diferentes. Então, está aí explicado por que na Índia, por exemplo, ou em alguns lugares ali também mais ao norte da Índia, né, e mais ao oeste da Índia, né, no que a gente chama de Oriente Médio, você tem os fogões tandoors, né, os tandoors. É esse fogão aqui, ó, que é um buraco no chão com um calor. E veja, o pão ele é colocado na lateral, tá vendo? Um pão chato. E aí a gente pergunta, por que esse pão? Entendeu? Esse pão é chato porque ele precisa grudar ali nessa parede. Ele também precisa ser feito muito rápido. Esse forno, ele foi feito... Ué, sério? A Vivian tá vendo. Claro, eu vou te mandar essa apresentação, mas aqui para você conseguir visualizar, a gente está mostrando o fogão Tandoor. O fogão Tandoor, pode fazer uma pesquisazinha aí no Google, se escreve Tandoor, né, com 2 Os, que é o que faz o pão chapati, né, o pão naan, né, que são os pães, né, de origem principalmente indiana, mas também do Oriente Médio. Você vai encontrar muitos assim, que são pães muito, muito rápidos de serem feitos, que não precisam de fermentação, né, e que crescem por conta da sua... ao ponto em que é submetido ao fogo. Então, fogo muito direto, de baixo para cima, e dentro de como se fosse um recipiente, assim, né? Um recipiente oco, assim, uma banheira. Você coloca ali embaixo. Então, o tandoor ele vai fazer esse tipo de pão. Esse pão é feito justamente favorecido pela tecnologia. Por que que um indiano não comia ou não come, né, o pão de fermentação que cresce, né, e é um pão grande e tudo mais, com mais massa? Justamente por causa da tecnologia. Enquanto isso, você tem na Europa, né, a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia do forno, né, a lenha, né, o forno de pedra, que é esse forno aqui do meio, né, se para quem estiver conseguindo ver, um forno de pedra que lembra muito o que a gente sabe hoje, conhece hoje como forno a lenha, né? É o forno de pedra no qual você tem o calor colocado embaixo também, mas você tem um outro tipo de tecnologia para assar. Demora um pouco mais para assar o pão, só que o pão também ele é favorecido pelo processo de fermentação. Então ele cabe pães maiores, pães que podem crescer, ficarem mais altos, né, ficar mais pesados, coisa que no tandoor você não pode fazer. Então a partir daí você começa a conseguir pães como o pão italiano, né, a baguete, enfim, pães clássicos que vão vir a partir desse tipo de cocção, ou seja, dessa tecnologia. Essa tecnologia é o que vai favorecer essa receita. Então você vai pensar também, e no continente africano, por exemplo, uma das tecnologias mais interessantes é a que faz o ngali, né, ou o fufu, também chamado de funfun, que está representado nessa primeira foto, para quem consegue ver, né, uma senhora, um pilão batendo uma massa. Essa massa normalmente podia ser feita com farinha de arroz, né, o cereal poderia ser o arroz, mas poderia fazer também com milho, né, um outro cereal, com trigo menos, né, justamente porque não era uma região de trigo, e também podia fazer com raízes, né, um inhame, por exemplo, se usava para fazer o fufu. Essa tecnologia, então, levava em consideração um outro tipo de processo. Você tinha uma cocção que era feita em panela. Então, para isso, era preciso fazer um alimento mais gomoso. Então, no próprio continente africano, a forma de cocção de cereais não é exatamente mais como pão. Começa a ser feito muito como mingau, né? Mingais ou pastas ou papas, né? Papas começam a se tornar muito importantes, né? Justamente por causa do seu processo mais rápido de cocção. E, obviamente, você tinha o fufu, que é uma massa, na verdade, insossa,
que é socada no pilão. Hoje já se faz na panela, de uma forma mais rápida, obviamente, mas pode levar alguns dias você socando aquele cereal até que ele fique uma massa, né, mais fofa e insossa, que você tira um pedacinho e mergulha numa sopinha, né, muito temperada. E esse é um dos rituais, uma das receitas mais que aparece mais, né, dentro do continente africano, principalmente na África Central, na África Meridional, né, e também mais ao sul da África, né, tanto de leste a oeste, ele vai aparecer em vários formatos. Então, essa tecnologia fez esse tipo de massa, esse tipo de abordagem ao cereal. Veja, então, a tecnologia faz a receita. É a partir daí que se muda. Quando a gente fala em usar o tacho, né, para fazer goiabada, aquelas coisas, é justamente porque a gente está se favorecendo de uma tecnologia, né? Panela é uma tecnologia, a faca é uma tecnologia. Até quando a gente vai para a cozinha francesa profissional, você tem determinados cortes que são feitos pensando num processo tecnológico. Então, tudo isso é processo tecnológico. Tecnologia, então, obviamente, não é uma relação apenas contemporânea, né, moderna. É uma relação que a gente sempre carrega. E da mesma forma como a gente criou as coisas a partir da tecnologia, a gente as modifica a partir, igualmente, da tecnologia. O uso da tecnologia começa a mudar várias coisas. A gente deixa de cozinhar no fogão a lenha para começar a utilizar o gás, que é muito mais rápido. Muito embora boa parte da população brasileira volta a usar o fogo a lenha, só que por outro motivo, que não tem a ver, né, com o sabor da serragem, né, daquela madeira super especial que você usa para fazer o churrasco gourmet. Pelo contrário, é porque a nossa situação brasileira é muito complicada e há pessoas passando fome e há pessoas que não conseguem comprar gás de cozinha para cozinhar. Também favorece, é uma tecnologia que vai favorecer uma outra forma de se alimentar. Quando a gente fala no micro-ondas, quando ele chega, o advento do micro-ondas traz também uma mudança na forma como a gente produz determinadas receitas. Quais são as receitas que a gente pode fazer que pode ser favorecida pelo uso do micro-ondas? O forno elétrico. Então, a gente começa a ter vários tipos de tecnologias que a gente começa a mudar a nossa forma de se relacionar com a comida. Claro, me avise se você, por um acaso, voltar a ver a tela. Vou até interromper de novo aqui, tentar mostrar uma outra coisa. Quero mostrar para vocês um pequeno vídeo de 40 segundos sobre a evolução da cozinha, né, do design da cozinha, na verdade, né? É um vídeo bem curtinho, mas eu acho bem bacana, assim, e ele pode ilustrar esse momento que a gente vai entrar aqui agora, tá? Vamos ver. Vamos lá, Vivian, só um minutinho para a gente poder ver se a gente consegue resolver esse problema da Clara, que vai ser uma pena, né, não conseguir assistir. Hoje tem vários vídeos que a gente vai mostrar, então realmente seria interessante poder ver tudo. Legal, obrigado. Ei, Clara, tá me ouvindo bem? Vamos ver se consegue assistir agora? E aí? Apareceu? Ué, gente. Claro, não sei o que houve, porque para a Vivian tá aparecendo. Tá, infelizmente vai ter que ser assim.
vamos em frente. Aqui o que eu estou mostrando nessa fase agora é sobre mise en place, MAP. MAP ele se torna uma parte muito importante, né, para a cozinha. E aí a gente está falando para a cozinha primitiva, inclusive. Tá? O mise en place, que foi tão bem colocado, né, pelos franceses, né, como um termo muito importante para definir a organização dos ingredientes e o porcionamento dos ingredientes antes de se começar a produzir uma receita, o MAP já era feito desde sempre, né? Agora a França conseguiu se apropriar desse método e batizá-lo, rebatizá-lo com outro nome, que fez com que todo mundo agora distribuísse, né, os temperinhos e os brunoisezinhos em ramequins. Só que a gente sempre fez isso, né? Exemplos que a gente pode ter sobre MAP, né, são fartos, né? E aqui eu queria mostrar dois. O primeiro deles é que, não sei se vocês conhecem já a ideia de MAP, né, do mise en place, mas basicamente é aquele processo que você pica os ingredientes, né, você separa, porciona e tal, exatamente aquilo que você precisa para fazer uma receita, né? Quando você vai fazer o bolo, você separa lá a gema, você separa a clara, você separa o açúcar, a farinha, etc. Você separa os ingredientes nas medidas já previstas para você, na hora que for produzir a comida, você não precisar ficar naquela correria, se estabanar todo, né, deixar cair coisa no chão, esquecer alguma coisa, né, e fracassar na sua receita. Então, o MAP é um processo, na verdade, um método de organização, né, do seu trabalho culinário. Só que o MAP é muito mais além do que isso, né? O mise en place, ele começa, na verdade, antes da cozinha. Ele não está na cozinha, ele começa na plantação. Aqui eu tenho um exemplo bem interessante do Enrico Crippa, que é o chefe do Piazza Duomo, que é um restaurante lá em Alba, na Itália. É um restaurante bem interessante, ele tem 3 estrelas Michelin, um restaurante bem famoso, assim. Só que tem uma coisa interessante que é o seguinte, mais de 75% da sua produção vem do seu próprio terreno. Né? Eles compraram uma horta, uma plantação, em Barolo, a 20 minutos do restaurante, na qual eles podem, então, usar para alimentar o próprio restaurante. Né? Então, eles se tornam fornecedores de si próprios. Então, eles fazem uma salada lá, chamada salada 21, 31, 41, que tem várias ervas, flores, enfim. É uma salada com mais de 50 elementos, né, que eles vão fazer. E que essa salada é feita exatamente, ela é elaborada, pensada, o mise en place dela é feito na horta. Vamos ver? Ou seja, está na plantação, a partir dali começa a escolher exatamente aquilo que vai para o prato. Então, você já tem a separação dos ingredientes nessa relação direta com a tela, a terra. E nessa relação você vai ter, então, a produção de um mise en place. Então, quando a gente vai pensar na cozinha doméstica, a cozinha doméstica ela também começa a mise en place nessa relação com a terra, na relação com os agricultores. É porque essa distância começa a ficar maior, né? Mais mãos começam a participar desse processo e a gente começa a fazer o nosso mise en place no supermercado. Né? Então, a gente começa a ter uma outra forma de relação, mas a ideia do mise en place continua sendo a mesma, da gente poder separar aquilo que a gente vai consumir ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo dos próximos dias, e que a gente conseguiu reunir uma compra. Quando a gente vai falar também de mise en place, a gente também está falando fora da cozinha. Eu tenho um exemplo bem divertido aqui, o nome é Village Cooking Channel. Depois vocês vejam os vídeos do Village Cooking Channel, lá na gravação vai estar lá, claro, já que você não está conseguindo assistir, vai estar lá o link certinho, ó, mas fica o título aí desse canal que eu acho muito satisfatório, né? Porque é um pessoal da Índia, né? Que cozinha assim em comunidade, né? Tá um monte de gente cozinhando, uma montoeira de comida danada. Eu acho bem. Finalizando isso, gente, a gente tem algumas conceituações só que a gente vai começar a utilizar na cozinha
e que vão fundamentar a forma como a gente opera no nosso ser homo culinários, que é esse, a gente organizar a nossa vida em função do alimento, em função da tecnologia que preparará esse alimento. E é claro que isso tudo acontece dentro desse espaço, desse cômodo hoje, né? Hoje é um cômodo, né? Dentro desse espaço chamado cozinha. A cozinha doméstica, ela é muito importante para a gente começar a pensar os arranjos da comida, porque ele é um dos lugares com as maiores contradições, com os maiores arranjos sociais e lutas, né, e disputas, inclusive, que vão mudar um pouco, né, ou na verdade vão mudar muito, né, a nossa perspectiva em relação à sociedade. Então vamos aqui passar pela arquitetura da cozinha doméstica, pontuando algumas características que podem nos ajudar nessa reflexão. A arquitetura da cozinha doméstica, ela começa, na verdade, como um anexo da habitação. Então, na Idade Antiga, né, a cozinha ela não existia dentro da casa. A cozinha era sempre anexo à habitação. Normalmente, a cozinha era um espaço compartilhado. Ele não integrava a intimidade da família. Ou seja, as refeições eram tidas ao ar livre, né? Ou não eram tidas em casa. Ou seja, a casa não era exatamente um lugar para você comer. A ideia, então, de cômodo privado, ela demora muito tempo a vir. Se a gente for pensar historicamente, tem um camarada chamado Rybczynski, não sei se eu consegui falar o nome dele direito, mas ele é um camarada que vai falar muito sobre a nossa relação com a cozinha, né? E principalmente na perspectiva do lar. Veja, na Europa, ainda do século XIX, você não tinha exatamente essa noção de lar. Olha só coisa doida. A noção de lar era muito alheia, né? Principalmente a população geral, na verdade. Se a gente for pensar na típica casa burguesa, a gente não está falando das casas populares, né? Ou pobres, miseráveis, né? A casa burguesa, né? Casa da idade da classe média. Até o século XVI, essa casa, que seria a referência da casa medieval, digamos assim, ele era um lugar de características mais públicas do que privadas. Não havia um pleno entendimento do espaço privado, de bem particular. Entra aí também a complexa política tributária, né, as complexas políticas tributárias, né, até esse momento, principalmente na Idade Média. As casas eram muito pouco mobiliadas. E antes de haver restaurantes, lugares públicos com propósito de alimentação, as casas burguesas serviam como esse lugar de encontro. Então, antes do restaurante, século XVI, que a gente está falando, a cozinha ela era um espaço justamente público, compartilhado, né, sociável. É claro que começa-se, então, a andar um pouco para dentro do espaço da casa, a cozinha, à medida em que começa-se a reconhecer ou se ter a noção de privacidade. A noção de privacidade ela começa a aparecer, gente, muito mais pelo desejo de diferenciação, né, ou distinção social, ou seja, para evitar que pessoas de classes diferentes, né, possam ocupar lugares de classes, na verdade, que são superiores, provavelmente. Nasce daí, então, a ideia de cômodo privado. Então, essa reclusão, essa noção do espaço privado no ambiente doméstico, ela começa não pela cozinha, mas pela sala de jantar. A sala de jantar, então, aí já no século XVII, até o século XVIII, na verdade, ele começa a ser esse lugar de sociabilidade, um lugar de festejo. A sala de jantar não é exatamente um lugar para se jantar apenas. É um lugar também onde as crianças ficavam, né, para brincar e tudo mais. E veja, a cozinha ainda não participava dessa dinâmica. Vindo para o Brasil colonial, a gente vai ter a estrutura da nossa cozinha doméstica a partir dessa separação que é muito clara, né? Eu acho que ela define muito bem como que o nosso racismo, principalmente, é estrutural
define muito como que é a nossa separação de classes no Brasil, que é a famosa Casa Grande. A Casa Grande era o espaço dos senhores feudais, né, dos donos de terra, dos senhores de engenho, etc. E era o lugar em que se colocava a serviço, na verdade, dos filhos dos senhores dos engenhos, da família, né, dos senhores feudais, reservando um espaço alheio, bem alheio à Casa Grande, chamado de senzala, para onde vai se limitar, né, o espaço dos negros que foram escravizados, né, principalmente negros homens. Né? As mulheres ainda tinham algumas que se beneficiariam de viver na Casa Grande. Continua sendo um espaço também de opressão, gente. Porque a cozinha da Casa Grande, ela era basicamente produzida, né? Tudo que acontecia lá, ela era organizada, as refeições eram produzidas por negras escravizadas. Então, a cozinha da Casa Grande, que já era ou já começava a se tornar um espaço mais privado, no final do Brasil colonial, principalmente, ele já criava uma nova distinção e um novo lugar de servidão. Então, a cozinha, desde sempre, está ligada, pelo menos na nossa história brasileira, está sempre ligada a esse espaço de opressão ou de servidão. A expressão racista tem um pé na cozinha vem justamente daí, vem justamente desse tipo de arranjo arquitetônico favorecido pela ideia da Casa Grande. Um pé na cozinha quer dizer que a pessoa é negra. Então, começa a se utilizar, né, eu não sei se vocês chegaram a... Ainda bem que está sendo muito pouco utilizado, né? Na verdade, não ouço há muito tempo esse termo de um pé na cozinha. Mas era um termo que, até pouco tempo, era amplamente utilizado, sem nenhuma maldade, digamos assim, né? Mas ele representa uma violência enorme. São termos como esse que a gente precisa abolir de fato, né? Eu trago justamente para a gente poder pensar nessa relação, né? Então, quando fala que a pessoa é negra, na verdade, ó, essa daí realmente tem um pé na cozinha, principalmente para identificar negras e negros de pele mais clara, digamos assim, porque a ideia de um pé na cozinha mostra que a pessoa, tipo assim, olha, ela está aqui participando, mas ela não é negra, mas ou pelo menos o branco não a reconhece como negra, porque ela tem um pé, mas ela tem um pé na cozinha, isso aí está muito claro. Então, a ideia do pé na cozinha é uma ideia racista, bem como o verbo denegrir, né, que ainda está no nosso dicionário, e que a gente precisa ter muito cuidado. Né? Denegrir significa reduzir à condição de negro ou de negra. Então, de fato, é uma expressão literalmente racista, né, utilizada, então, nesse período da Casa Grande e da senzala. Passado o período colonial, no Brasil imperial, você já tinha a ideia de fogos e fogões, né? Já começou também a absorver a ideia da restauração. Vocês vão me ver usando muito esse termo restauração para se referir aos espaços de gastronomia, né? Os restaurantes, bares, lojinhas enfim, de servir comida, etc. Restauração eu acho que é um nome muito bonito. Ele vem daí, né, do francês, né, quando fala em restaurante, restaurant, ele vem justamente do processo de restauração. A ideia do restaurante nasce, só um naco de informação, né? Ele nasce principalmente no século XVIII, ali já, né? Ele nasce no século XVIII a partir do serviço que sempre houve, né? Pensando aí em Europa, Idade Média, né? Que era do serviço das estalagens, né? As estalagens para as pessoas que viajavam nas suas carruagens, a cavalo, etc. Haviam várias casas de pouso, estalagens de pouso para as pessoas dormirem, recuperar as energias. E, obviamente, nesses lugares servia-se comida. Normalmente um caldo restaurador, o nome era esse. Um caldo que normalmente era feito com o uso de bastante colágeno, né? Talvez um pé de bicho, né? De cabrito, então de porco, etc. Bem gorduroso, exatamente para poder restaurar as energias. Né? Então, os caldos restauradores deram origem a essa ideia da restauração, da onde se tornou, então, restaurante, como esse lugar que substitui as estalagens e os pousos. Pois bem, no século XIX, você tem a cozinha
com espaço de destaque, principalmente em respeito à privacidade. Ele agora se torna parte, de fato, do ambiente doméstico. A cozinha se torna tão parte do ambiente doméstico, ela é tão central para fins sociais, que a distinção de classe começava a ser feita justamente a partir do censo. O censo português, né, ainda estávamos aí sob domínio português, né, então pelo menos depois, né, do Império a gente continua agindo, na verdade, sob a mesma livro de regras, né, sobre a mesma, digamos, constituição do Império Português. O censo ele era feito exatamente considerando as casas que tinham o que eles chamam de fogos, ou número de fogões. Então, uma cidade ela considerava para fins de censo apenas as casas que tinham fogos e fogões. Então, se uma casa era desprovida desse espaço doméstico, ela não era considerada para finalidade de censo. A gente vê como o próprio censo ele é muito utilizado justamente para reforçar uma ideologia dominante. Não à toa, né, recentemente, a gente teve essa crise do censo, né, uma repentina falta de verba para a realização do censo brasileiro, que já estava previsto para ser realizado. Ou seja, sempre o censo é uma questão também, né, de disputa política. E por que a gente está falando nisso? Né? Isso para a gente poder carregar o caminho até a modernidade da cozinha. Só que a modernidade, quando a gente fala, você lembra quando eu falei em evolução da cozinha? A evolução não necessariamente representa uma evolução de fato. O Julio Camba, que é um jornalista espanhol que já falecido, mas que inspirou muito o Câmara Cascudo, Julio Camba tem uma fala que eu acho muito legal, assim, quando ele vai falar que a nossa geração, e aí se referindo à geração do século XX, é uma geração que colhe progresso, mas não civilização, não necessariamente civilização. Ou seja, não tem uma relação exatamente correspondente, né? Progresso e civilização. Não é porque você está progredindo e fazendo um processo desenvolvimentista que você está melhorando como sociedade. Isso fica muito claro quando a gente pula para a segunda parte, né, da nossa arquitetura da cozinha doméstica, chegando então na nova Casa Grande. O século XX vai ser marcado por essa cozinha que se avizinha ao quarto da empregada. É um novo arranjo. Vamos ver um exemplo bem interessante. A gente vai assistir Recife Frio, não sei se vocês já assistiram esse filme. É um curta-metragem. Claro, já vou colocar aqui para você. Ó. Ixi, eu acabei copiando outra coisa no lugar. Deixa eu copiar de novo. Ó, eu copiei o URL já do momento atual. Então, quando eu falar aqui que eu vou soltar o negócio, você já pode ver aí também. Veja, o Recife Frio é um documentário, um falso documentário, né, do Kleber Mendonça Filho. É bem engraçado, tem ele inteiro aí no YouTube, então vocês podem assistir depois inteiro. E que vai falar sobre um episódio fictício, né? Que de repente uma nuvem fria, uma frente fria, paira sobre a cidade de Recife, né? Sobre a Grande Recife, só sobre ela, trazendo um frio inédito. Inclusive pinguins migram para Recife, né? Então é uma brincadeira bem interessante, mas ele é narrado como se fosse verdade, em formato de documentário. E ele expõe algumas fissuras da nossa sociedade que a gente vai ver agora. Beleza? Claro, pode dar o play se você quiser ir para assistir. O Kleber Mendonça ele é super afiado, né, na sua crítica social. Aqui é muito clara, na verdade, né, como ele coloca, ele postula esse arranjo da arquitetura do quarto da empregada, né, que ele chama, inclusive, de um fantasma moderno da senzala, né, da escravidão. Seria uma senzala moderna, né, a nova Casa Grande, como eu coloco. Veja, a ideia do espaço da cozinha como espaço de serviço. É a reprodução de fato da Casa Grande. É um lugar de serviço, é um lugar de submissão e, enfim, não é exatamente um processo de escravidão, mas não raro a gente percebe que a nossa sociedade leva essa relação com a empregada para uma relação análoga à escravidão.
Agora, na pandemia, ficou muito claro isso, né? Tivemos vários episódios em que a gente via esses traços mesmo do racismo estrutural e dessa relação entre nobreza, né, e a classe trabalhadora, né, principalmente, entrando em choque a partir justamente dessa composição. Então, é propositalmente que essa instituição arquitetônica brasileira do quarto empregado seja situado na área de serviço. Ele não está entre os outros quartos, entendeu? Então, você tem um espaço da casa reservado aos quartos, no qual o quarto empregado não entra. O quarto empregado está dentro do sistema de serviço. Com a, com a evolução, digamos, da cozinha moderna, nesse sentido, né, de evolução não necessariamente de civilização, mas de progresso, você tem o formato da cozinha americana, né? A arquitetura da cozinha americana, ela começa a ter um espaço bem interessante, bem curioso, na arquitetura da cozinha doméstica brasileira. Ele não abre mão dessa ideia, né, do quarto empregada e tudo mais. No entanto, a cozinha americana é a ideia de você colocar uma cozinha um pouco maior, mais confortável, porque é uma cozinha que nasce a partir da geração dos baby boomers, né? Ou seja, a geração na qual, depois dos anos 50 ali, nos anos 50, né, você tem o pós-guerra, pós-segunda guerra mundial e o eventual empoderamento da classe, pelo menos econômico, da classe média, suburbana, né, americana e europeia, de um modo geral, na qual você tem, então, a figura da dona de casa. Veja, a cozinha americana, ela gera uma amálgama com a sala de jantar. A cozinha americana já permite, dentro da cozinha, um espaço também de recepção, ou seja, a própria cozinha ela oferece um espaço confortável o suficiente para você poder fazer suas refeições. E também, por outro lado, ele se torna o lugar da prova dos dotes culinários das donas de casa. Então, não raro, os programas de televisão, até hoje, na verdade, né, mas principalmente nessa época, quando começa ali com a Julia Child, no Brasil a Dona Ofélia, elas começam a utilizar justamente as cozinhas americanas, que são esses lugares em que você pratica a culinária doméstica. E quem é a protagonista dessa culinária doméstica? A mulher. Então, a mulher, como protagonista da cozinha doméstica, ela representa uma outra coisa. Não é mais aquela relação que você tinha entre casa grande e senzala, e que pode ser repetida, obviamente, nos arranjos familiares por aí, mas aqui, quem se torna a protagonista é a própria dona de casa, ou seja, é a patroa. No entanto, ele continua sendo um espaço também de submissão, um espaço de opressão. A cozinha americana, na verdade, ela mostra, ela é fruto, né, de uma relação sexista, né, na qual o marido precisa, e os filhos também, né, precisam ser servidos por as suas senhoras. Então, a mulher está ali praticando aquela gastronomia, e aí está situando muito a mulher da classe média americana, da tradicional família americana, ou a tradicional família brasileira. Muito embora a tradicional família brasileira normalmente é formada por uma mãe, alguns filhos, talvez uma avó também participando, e é isso, né? Mas, se a gente pegar esse modelo de família que permeia nossos comerciais de margarina, a gente vai encontrar essa família que se encontra ou se enxerga na cozinha americana como sendo também o grande objetivo da sociedade, né, em termos de formação familiar. Né? Ele se torna esse sonho, né, de construção de uma família em torno dessa ideia. Então, a cozinha americana ela se torna um espaço também de servidão. Agora é a mulher, a própria dona de casa, mas que a dona de casa ela está submetida, né, aos sabores, né, que o marido gostaria de experimentar, os horários do marido e também a serviço dos filhos. Então ela se torna, na verdade, uma pessoa que está numa situação de opressão e de servidão. Veja, eu não estou aqui com essa fala querendo dizer se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. A gente já sabe o que é, né? A gente já sabe que essa estrutura machista sempre esteve dentro da nossa casa. A ideia de que lugar de mulher na cozinha
vem a partir daí, ou seja, mais uma expressão agora sexista. O engraçado é que o lugar de mulher na cozinha sempre leva em consideração a cozinha doméstica e nunca a profissional. Porque na profissional, quem é que manda na cozinha é o homem, não é isso? Então a gente tem um período muito novo ainda, né? Muito recente, em que as mulheres começam a se tornar chefes, né? de cozinha profissional. Algo impensado há poucos anos atrás. Inclusive a revista Restaurant, que faz aquele ranking dos 50 melhores restaurantes do mundo, a revista Restaurant, ela começou, tem o quê? Um par de anos, a criar um prêmio de melhor chefe mulher, que tenta, na verdade, reparar historicamente, né, o sexismo do prêmio, que era um prêmio dos quais os 50 e até os 100 melhores restaurantes que estavam ali relacionados eram todos capitaneados por chefes homens. E o melhor chefe era, obviamente, um homem. Então, cria-se, na verdade, essa desculpa, esfarrapada, aliás, né, de se criar um prêmio para melhor chefe mulher, como se a chefe mulher ela precisasse competir, né, numa categoria separada, não é isso? Do homem, que nem nos esportes coletivos, por exemplo, ou nos esportes de modo geral. Mas aqui você tem, então, essa separação, né? Porque nunca houve um prêmio de melhor chefe homem. Aí, de repente, aparece um de melhor chefe mulher. E várias mulheres que receberam esse prêmio, inclusive, o recusaram, justamente por conta dessa reparação tosca, né? Que não reconhece, na verdade, qual que é o espaço que está se reivindicando ali, né? Qual que é a pauta que está sendo reivindicada. Então, a cozinha, ela cria vários tipos de contradição, sendo o maior tipo de contradição esse, o do espaço gourmet. Antes, deixa eu só mostrar essa imagem aqui, gente. Claro, infelizmente não vai poder ver, depois você olha na apresentação, na gravação. Eu espero que a gravação apareça, né? Pelo menos eu estou aqui com o meu retorno, meu monitor que está gravando, eu acho que vai aparecer. Veja, essas imagens, né? Bem as imagens típicas, né? Da propaganda dos anos 60, assim. Uma mãe, uma mulher, né? Obviamente aqui provavelmente uma filha, talvez, mostrando como se faz uma receita, outras mulheres observando, né? A mulher sempre no centro do palco e sempre representada por uma mulher branca, naturalmente, porque a família americana ideal ela é composta exatamente por essas figuras. E ali você tem o homem, não sei se dá para ver atrás de mim aqui, ó, tá vendo? Tem um cara que está ali, ó, mal entrando na cozinha. Veja, titubeando para entrar na cozinha, com a mulher servindo as crianças. E o homem com aquele sorriso enorme e tal, parará, mas não se sentindo íntimo da cozinha, não é o espaço dele, embora seja o espaço em que ele manda. E a gente chega nesta, que é a última instância, talvez, da nossa evolução da cozinha doméstica, que é essa grande aberração que foi criada, chamada de espaço gourmet. O espaço gourmet, ele, na verdade, mostra que a cozinha doméstica ela é uma cozinha que sai da casa agora para se tornar um palco. O espaço gourmet, então, ele é fora da casa. Antes, a cozinha ficava fora da casa por uma limitação orçamentária, né? Porque você tinha sociedades com um baixo poder aquisitivo, né? Em que você precisaria das cozinhas comunitárias. Depois, a cozinha para dentro da casa se torna, né, uma referência, na verdade, de poder aquisitivo, e agora a cozinha volta para fora. Só que ela volta para fora gourmetizada. Esse termo gourmetizado, a gente vai problematizar daqui umas 2 aulas. Já tem a aula da professora Tainá Zanetti gravada lá para vocês. Vocês já podem assistir se vocês quiserem. Mas a gente vai falar sobre essa aula também nos nossos encontros. Veja, no espaço gourmet, aqui a gente tem um espaço, claro, de churrasqueira, sabe? Vocês sabem, né, o que é o espaço gourmet. De churrasqueira, uma geladeira super chiquezinha, né, uma mesinha bem bacana, não sei o quê. O espaço gourmet é esse espaço que pode ser coletivo ou não, né, dentro de um condomínio, uma casa, né, mas muito ligada à ideia do luxo. E o espaço gourmet, ele é um espaço que começa a ser utilizado não mais como um espaço de opressão e de servidão, porque afinal de contas, quem é o protagonista desse espaço, gente? O homem. Tá aqui, ó. É nós. Os homens
se tornam protagonistas do espaço gourmet. De repente, o homem começa a cozinhar dentro de casa. Só que ele cozinha dentro de casa no fim de semana. Ele se emperiquita todinho para isso. Ele vai colocar aquele avental de couro, a luvinha preta, enfim, ele vai colocar toda uma indumentária na qual ele vai poder exibir o seu talento na cozinha. E aqui a gente está falando também de uma cozinha que não estará sendo praticada no modo doméstico, porque o homem ele não vai cozinhar um arroz e um feijão, uma saladinha, um bife grelhado, né? Como ele faria, ou como a sua esposa faria, né? A mulher faria durante toda a semana. Ele não faria uma sopa. Ali ele precisa fazer um filé com risoto. O lugar do espaço gourmet é o lugar da gourmetização da comida. Ou seja, a comida doméstica ela é ineficiente, ela é incapaz, ela não é identificada num espaço chamado gourmet. No espaço gourmet você requer gourmetizar, ou seja, você requer criar uma receita que você encontraria talvez no restaurante. E que o camarada que vai fazer isso, ele pode não saber ou nunca ter nem feito um feijãozinho com caldo, sabe? Bem grossinho, sabe, do jeito certo. Mas ele já sabe fazer um risoto ao fungo. Então, o risoto de fungo do camarada vai aparecer aí. Ele se torna essa estrela. Não é mais um lugar de servidão, é um lugar de ostentação. O espaço gourmet, então, ele reivindica o lar, dentro do lar, né, dentro desse lugar da cozinha, ele reivindica o palco. Ele é um lugar agora não mais para ser escondido, mas para ser mostrado. E principalmente para a demonstração. Deu para pegar aí, gente? Eu vou mostrar só a vinheta, na verdade, do Netão Bom Bife. Até gosto dos vídeos dele, mas estou usando ele mais só por conta do visual, tá, gente? Por quê? Porque cria-se um estereótipo. Vou até colocar aqui para Clara. Clara, só precisa ver até o momento da vinheta mesmo, tá? Esse videozinho. Ele vai ser o estereótipo, né, desse homem gourmet. Vejamos. Só isso. Veja. O avental de couro, não é isso? A luva preta. O discurso, que vai ser o discurso despojado, né? Aquele discurso másculo, né? E o rock and roll, né? Na trilha tem o rock and roll para poder ainda garantir a macheza da figura, né? E obviamente eu não estou falando que o Netão é essa figura que representa o machismo e tal, não estou falando isso, tá, gente? A gente está fazendo uma elaboração aqui muito mais sobre o estereótipo mesmo que se cria a partir dessa dominação do público masculino da cozinha, mas de uma cozinha, na verdade, que é espetacular. Ela não é a cozinha do dia a dia, ela não é a cozinha doméstica, sabe? A gente percebe isso muito bem à medida que a gente percebe os programas culinários mesmo. Você tem programas culinários que vêm a partir dos anos 60, com o advento da televisão, ocupando nosso espaço em tela, programas culinários que são normalmente apresentados, ou que eram apresentados exclusivamente, aliás, por mulheres, e principalmente por mulheres com traços, né, maternais. Veja, normalmente por mães ou vós, né, Dona Ofélia, Palmirinha, a Julia Child. Né? Então, é sempre essa figura que vai dominar esse lugar de produção culinária dentro da nossa televisão aberta, principalmente, até ali nos anos 90. Nos anos 90, você tem uma pequena mudança, quer dizer, uma grande mudança. Quando vai para a TV a cabo, a cozinha doméstica deixa de ser suficiente para esse público que já trabalha, ou já pensa, né, dentro dessa chave da gourmetização. Então aparece a figura masculina habitando os programas culinários e que deixam de ser culinários para se tornarem programas gastronômicos. Então esses programas começam a ter as figuras de chefes, e são chefes que agora não tem mais essa pose familiar, né? Aí vem o Jamie Oliver, que aparece como um grande representante desse momento, né, dos chefes estrelas, do chefe homem, né, um masculino, habitando a tela da gastronomia, mostrando, então, legitimando, na verdade, esses espaços de como fazer uma receita gastronômica. E fica, então, essa imagem
de que a tiazinha, a senhorinha, a vovó, elas fazem programas culinários para o dia a dia, para a dona de casa, enquanto, né, você tem os homens fazendo receitas super bem elaboradas e tudo mais, né, dentro desse nicho gastronômico. E, obviamente, nos anos 2000, principalmente, né, a partir dessa última década, né, a década de 2010, com o advento das redes sociais, na verdade, a abertura das redes sociais para plataformas de vídeo mais eficientemente, né, principalmente os canais de streaming de YouTube, principalmente, Vimeo e tal, eles se tornam, então, eles mudam, na verdade, essa cara, né? Ele se torna um pouco mais diverso, obviamente, isso aí é um lado positivo dessa evolução midiática, né? No entanto, ele continua legitimando a partir, então, agora de celebridades, ou então de viralizações, né? Então, essa começa a ser a nova métrica, né? E começa a ser também mais diverso o público que vai apresentar ou vai participar desses tipos de programa. Mas para a gente ver que o gourmet, ele passa a banalizar tudo. Ele banaliza o ato de cozinhar. Ele banaliza e ele estereotipa. Ele cria uma outra forma da gente se relacionar com o alimento, que não é mais a partir do homo culinários. Agora nós somos o homo midiáticos, não é isso? E a partir daí, a gente começa a fazer umas novas relações e umas novas construções simbólicas na nossa relação com a comida. Isso é tão verdade que nosso último exemplo, que a gente preparou para vocês, é o que eu vou chamar de cozinha midiática, ou a recozinha, que é uma cozinha que ela perde intimidade, dispensa o glamour e toma formas de espetáculo midiático, ressignificando, na verdade, o ambiente doméstico. O que você vai ter hoje nas redes sociais é exatamente pessoas que inclusive são muito influentes na própria gastronomia, que tem programas super bem produzidos, mas que agora vão criar conteúdos culinários dentro da própria casa. E aqui tem um exemplo bem interessante, que é o da Padma Lakshmi. Vocês devem conhecer a Padma. Ela era ou é jurada do Top Chef, né? Uma figura super conhecida, né, na gastronomia. Ela é uma ex-modelo e sempre cozinhou e se tornou, na verdade, uma autora de livros de receitas e tudo mais, e foi alçada a essa figura, né, influente dentro da área da gastronomia. A Padma, ela tem vários programas, né? Nesse momento ela tem um programa novo, inclusive, super bem produzido, mas se você segue Padma no Twitter, por exemplo, ela exibe algumas receitas, né? No YouTube, enfim, nas redes sociais, no Instagram, ela vai cozinhar dentro de casa. Vejamos essa cozinha da Padma. Claro, vou jogar aqui para ti o link, mais uma vez, ó. Nesse linkzinho que a gente vai assistir só 1 minuto ou 2, tá? Só o iniciozinho, só para a gente ter uma ideia, porque esse vídeo tem uns 10 minutos. Depois podem assistir todo também, tá? Vamos ver, pessoal? E aí depois a gente comenta. Boiling 3 cups of water with a bay leaf, and this is 3 cups of water and 3 cups of basmati rice. Putting that all in here, and we're just going to par cook this rice. So we're gonna cook it halfway. You gotta really watch it because it happens quickly, and it could be like just 2 minutes or 5. I'm just gonna add a little bit of star anise. It can be broken pieces. That's gonna give the rice a nice aroma. It'll be subtle, but it'll be really lovely. Até aí tá bom, gente. Olha que diferença, né? A página na sua intimidade. Agora a gente tem acesso à intimidade de todo mundo, entendeu? Por quê? Porque esse espetáculo midiático da cozinha, ele muda também a forma como a gente se relaciona. A gente já aceita isso. E, aliás, isso começa a ser explorado também como um conteúdo interessante. Então, você vai ter a Padma aqui fazendo uma cozinha que ela é um tanto até destrambelhada, né? Ela pega aqui um papel alumínio meio solto, no qual ela deixou o frango de molho, ela derrama, né, o caldo da água
do arroz antes de colocar na panela, né? Faz uma certa bagunça. A própria câmera, ela é super, ela fica sambando ali na nossa frente, né? E ela tá de óculos, né? E ela tá com uma luvinha lá dela, enfim. Você tem elementos ali que mostram que ela está talvez numa intimidade. Obviamente, gente, que tudo aquilo que a gente produz midiaticamente, inclusive para as redes sociais, a gente está fazendo com alguma intenção. Então, a gente produz, mesmo que seja para aparecer a intimidade caseira. Então, a cozinha agora se torna esse espaço fictício. A gente não sabe mais o que é. A gente perde essa referência porque agora as cozinhas que a gente consome, que a gente reconhece, elas estão transmutadas, né, e transfiguradas por toda esse receituário de imagens, né, que a gente recebe e pelo qual a gente é bombardeado dia após dia, né, diante de nós. Então a gente tem lá no nosso feed aparecendo comida, aparecendo receita, aparecendo pessoas famosas, pessoas não famosas, né, do Edelson sobrevivente, né, que fica fazendo react de comida, até a Padma Lakshmi, que é super famosa e faz uma comida em casa, né, fazendo lambança no fogão. Ou seja, a cozinha ela muda de aspecto, ela muda de arquitetura e agora ela está mudando de uma percepção que não é mais arquitetônica. Daqui para frente, toda a percepção dela é mediática. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso no nosso segundo módulo, que vai começar daqui 2 aulas. Beleza? Gente, e aí? Alguma dúvida, alguma questão que vocês querem trazer aqui para a gente conversar? Deu para compreender tudinho aí? Me contem. Tudo certo? Bom. Beleza. Legal, gente. Bem, esse era o momento que eu estava abrindo para a gente debater alguma coisa. Se vocês estão beleza, a gente pode ficar tranquilo mesmo. Gente, essa é a nossa aula, então, da arquitetura da cozinha doméstica, né? Ou a evolução da cozinha doméstica, se a gente assim preferir. Espero que vocês tenham curtido essa ideia, né? Tenham viajado aí junto comigo nessa, enfim, nessa dinâmica, né? Nessa narrativa que a gente construiu aqui. E a gente vai se encontrar, então, na quarta-feira, depois de amanhã, com uma aula que vai ser especificamente voltada para a ideia da cozinha medieval. Então, a gente não está mais pensando no espaço da cozinha arquitetônica, como a gente estava falando aqui, mas a gente está falando sobre o que significa, quais são os arranjos sociais que impactaram a nossa vida desde a Idade Média e como que ele reflete, retine, né, no nosso imaginário a partir da construção de Brasília. Vocês vão ver, vai ser bem curioso. Então já tem material lá na plataforma de ensino. Clara, me mande o seu print. Clara ou Vivian que ficou com problema de entrar no sistema? Vivian. Isso. Obrigado. Me mande o print para a gente poder resolver. Qualquer coisa eu te mando os links por e-mail. Ó, a Clara conseguiu entrar. Que bom, que bom. E amanhã já estará lá também esta gravação, se vocês quiserem se perder alguma coisa. Clara, se você conseguir olhar para ver essa apresentação também, pode ser legal. O pessoal que está assistindo a gravação, então, também fiquem aí com essas dicas, essas orientações. Espero vocês, então, na quarta-feira, para a gente poder falar mais sobre a comida de pensar. Então, gente, muito obrigado por estarem até aqui. Um grande beijo para vocês e boa noite para todo mundo.